Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues e você está no canal Astrologia Clássica e esse é mais um vídeo da nossa reflexão semanal para a semana do dia 5 ao dia 11 de março de 2023, que é uma semana que em quantidade não tem muito movimento no céu, mas em qualidade sim, gente, nós vamos ter muita coisa acontecendo durante essa semana. É a semana em que Saturno deixa o seu domicílio Aquário e ingressa em Peixes, e Saturno esteve em Peixes lá na década de 90, né? Entre 94 e 95. Nós vamos ter a última sinergia do último ciclo, né, do Sol que iniciou em 2022. Então essa a gente pode dizer que é a sinergia que antecede o ingresso do Sol no signo de Áries, que vai acontecer no dia 20 de março agora de 2023, e ainda alguns aspectos, movimentos bem interessantes, tá? Então, nós já vamos falar sobre essas características todas, mas antes vou deixar os meus recadinhos aqui, tá? Você que não é inscrito no canal, já aproveite e se inscreva para você acompanhar todos os vídeos de reflexões semanais e mais muitos outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu trabalho com uma visão clássica, tradicional da astrologia, tá? Então, tenho sempre aqui informações de cunho clássico, nas técnicas, nos trabalhos que a gente faz, remontando conhecimento antigo da astrologia. Aproveite e ative o sininho das notificações bem aí do lado do inscrito, para você não perder nenhuma postagem que eu faço, tá? E também, se você quiser se tornar membro do canal, tem vídeos exclusivos todas as semanas e eu tenho também os cursos na plataforma EAD. Lembro que todos os cursos que eu tenho na plataforma são de astrologia clássica, né? A astrologia tradicional, tá bom? E ali nós temos cursos para a formação em astrologia natal, para você aprender a delinear o mapa natal, trabalhar com as técnicas de previsões, e o curso de astrologia horária de formação. E mais alguns cursos complementares aí para os seus estudos. É só acessar a plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e você pode adquirir o seu curso. São aulas em videoaulas, tá bom? Então você vai assistir às aulas. Então vamos lá, gente. Semana interessantíssima. É sobre essa semana aqui, ó, do dia 5 ao dia 11 de março. Aí você já vem aqui no dia 7, terça-feira, nós vamos ter a fase cheia da Lua, que é a última fase antes de iniciar o novo ciclo do Sol, né? O ano novo astrológico, como dizemos. Mas é uma semana também que também no dia 7 já tem bastante coisa. É meu aniversário também, mas o dia 7 também vai ter o Saturno ingressando no signo de Peixes, tá? Deixando aí o seu domicílio diurno Aquário, né? Signo fixo, e vai entrar no mutável Peixes ali, né? No território de Júpiter. Será que isso é interessante ou não é interessante? Bom, eu fiz um vídeo, gente, sobre o trânsito, né? De Saturno em Peixes, esse ingresso de Saturno em Peixes, num sentido mais coletivo, tá? Então você pode assistir, aí pegar o link no card, tem também na descrição do vídeo, aí você pode assistir. Mas a gente vai falar ainda mais disso aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. O dia 5 de março, pessoal, ele vem com ânimo, vivacidade. Nós vamos ter um único movimento às 6 horas e 26 minutos, no aspecto de 60 graus entre a Lua. A Lua vai iniciar a semana aqui no signo de Leão e Marte no signo de Gêmeos. 60 graus é um aspecto leve, mas como a gente tem os signos que tem calor, né, uma qualidade da natureza de calor, tanto Gêmeos como Leão tem calor, cria uma certa vivacidade. Então vocês podem ver que o aspecto perfeito, o ângulo de 60 graus exato, acontece às 6 horas e 26 minutos no horário de Brasília, mas ela vai se estender um pouquinho mais. A questão é que depois desse momento a Lua não vai aplicar novos aspectos nem outros planetas aqui no dia 5 de março. Então, para inícios, vocês já não devem levar muito em consideração domingo. Mas pode ser um dia bem interessante, sim, para curtir, para fazer coisas mais leves, né? Como esse calor, né? No sentido zodiacal, no sentido de qualidade, ele tem essa expressão mais viva, pode ser muito interessante para as atividades de recreação, entretenimento e coisas nesse sentido, tá? E o ritmo do dia, ele não fica muito preso, né, gente? Porque a Lua está transitando em Leão, que é um signo fixo, então ele não tem muito essa alternância. Porém, como o aspecto é com Marte em Gêmeos, cria um pouquinho mais de velocidade, tá? Então vocês vão percebendo que o ritmo ele tem um pouquinho mais de energia, né?
Apesar, né, além dele ser vivo, ele tem um impacto daí do movimento também, tá? Um pouco veloz, as horas passam rapidinho. Bom, gente, 6 de março já traz um clima um pouco mais prático, já tem mais movimento no céu. Meia-noite 18, a Lua no signo de Leão, aqui ó, 29:49, último suspiro de Leão, aplica 180 graus a Saturno, no último suspiro aqui também do signo de Aquário, tá? Os graus finais já são graus mais pesados. E a oposição também tem uma característica desafiadora, especialmente porque no signo onde a Lua está, o Saturno tem o seu detrimento, seu exílio. Aqui o ritmo é bem emperrado. Se alguém estiver acordado, se você estiver lidando com algum assunto importante, pode ter essa sensação de emperramento, as coisas travam. E para início já não é muito interessante. Então, se você estiver iniciando qualquer coisa, estudos, empreendimentos, atividades, mantenha atenção. Aqui tudo se arrasta, tem uma tendência um pouco mais dura, né? Então, falta flexibilidade assim demais e vocês vão sentindo um pouco mais dessa rigidez. Por isso também não é um bom momento para conversas, né, gente? Aqui não é nada interessante para ter diálogos, fazer acordos, não é muito legal, né? Até a gente pode sentir um pouco dessa necessidade de manter o controle sobre os assuntos e por isso ter dificuldade em fluir com leveza, né, nas coisas de uma maneira geral. Depois, gente, à meia-noite 38, olha, alguns minutos só depois, 20 minutos depois, a Lua vai ingressar já no signo de Virgem. Aí já cria um pouco mais de praticidade, porque Virgem tem a secura da Terra, tem a frieza também, né, que é mais introspectiva, mas Virgem é um signo mutável, então vai criando um clima um pouco mais prático, né? Então, aí, a partir da meia-noite 38, já não emperra muito no sentido de resistência, né? Porque tem um pouquinho mais de fluidez. E depois, o último aspecto, né, do dia 6 de março, é às 13h32 no horário de Brasília, uma oposição entre a Lua e Mercúrio. Mas como a Lua está em Virgem, que é o domicílio, né, a casa de Mercúrio e também a sua exaltação, essa oposição não tem uma natureza tão adversa. A gente pode pensar assim que há bastante praticidade, flexibilidade, assim, há uma tendência muito versátil, né, para a realização das coisas. Por isso, a partir ali, né, do momento em que a Lua ingressou em Virgem, agora, né, das 13h32, vocês vão sentindo um pouco mais de facilidade para empregar o ritmo natural das coisas, as atividades que tenham procedimentos estabelecidos, né, processos para se realizar, não tem um ritmo apressado, então parece que tudo flui de uma forma bem descomplicada, tá? Dia 7, o primeiro movimento do dia, o primeiro aspecto é exatamente a formação da lua cheia. E é a última sigigia ou a última lunação, né, como a gente conhece popularmente, da lua, né, contato entre lua e sol, que vai acontecer antes do ingresso do sol no signo de Áries. Aliás, no dia que o sol ingressar em Áries, nós vamos ter a fase nova também, tá? Depois do ingresso do sol. E aí, gente, o que acontece? Nós vamos ter aqui a Lua em Virgem, o Sol em Peixes, no eixo de casa 5 e casa 11. A Lua cheia é o ponto máximo de visibilidade para a Lua. E nos signos da Terra, a Lua tem controle, tá, gente? Ela é um dos regentes da triplicidade da Terra. E ela não está assim numa condição peregrina, numa condição de prejuízo zodiacal, prejuízo celeste, né? E a casa 5 é uma casa da boa fortuna. E a casa da boa fortuna é uma casa que tem relação com as coisas boas da vida, principalmente as coisas do nível material, tá? Nesse momento aqui, a gente tem uma atenção para os temas que envolvam o mundo de entretenimento, o mundo das artes, o mundo dos esportes, por exemplo, e os assuntos relacionados ao público jovem, né? Crianças e o público jovem de uma forma geral. Alguns autores, alguns astrólogos associam a casa 5 também a chanceleres, né? Aquela parte da interação e a conexão entre os países, que pega o assunto da diplomacia. E pode ter aí alguma coisa se desenrolando aí nos assuntos relacionados ao Brasil. Lembro que o mapa é calculado para o horário de Brasília, então a reflexão de casa 5 e casa 11, especialmente aqui para o nosso país. E como a casa 11, onde está o Sol, ela tem esse tema de congresso, né, Senado, congresso e tal, todo esse assunto político, né, a gente pode dizer, então seria possível ter esse assunto de conexão política, né, envolvendo assuntos diplomáticos entre os países de alguma forma, né.
mas todo mundo de entretenimento também acaba tendo bastante importância, porque é um tema natural de quinta casa. Aí, gente, o que eu achei interessante também é que nesse momento a Lua estará também se aplicando aqui a uma quadratura a Marte. Vai ser também perfeita aqui no dia 7, né? Vocês vão ver logo depois. E como Marte está em Gêmeos e envolve a casa 2, que é uma casa de finanças, então a gente tem muita turbulência, instabilidade e uma probabilidade um pouco confusa nesses temas, tá? Mesmo que a Lua esteja no signo de Virgem, que é um signo da Terra, tal, como Marte ainda está em Gêmeos, causando ainda, né, bastante instabilidade, podemos ter ainda esses assuntos relacionados a temas instáveis, diz, sabe? Quando a gente vê essa coisa meio empolvorosa, assim, ligados a esses temas, tá? Mas puxa realmente a atenção aqui para o assunto relacionado ao mundo das artes, entretenimento, esportes, mundo infantil, tudo que envolve essa dinâmica de pessoas conhecidas também, né? De alguma forma, esse ambiente todo, tá? Bom, gente, e aí depois é quando o Saturno ingressa no signo de Peixes, 10h37. Saturno ingressando em Peixes, ele é um pouco fluente, porque há uma tendência de Saturno de muito peso, né? Em qualidades primitivas, ele é frio e seco, melancólico. E o signo de Peixes, fleumático, além de ser mutável. Então, é como uma areia movediça, né? Tipo, é um território de muita instabilidade para a rigidez de Saturno. E ele está na casa de Júpiter, e enquanto ele estiver na casa de Júpiter, ele estará disposto por Júpiter, né? Só que o Júpiter está em Áries, e Áries é um ponto de queda de Saturno. Então, nós temos uma recepção para Saturno por debilidade onde o Júpiter está, que não é muito favorável, tá? Então, esse ingresso do Saturno em Peixes, ele desestabiliza um pouco estruturas de uma forma geral. Vejam que ele vai ingressar, né, no signo de Peixes, considerando por signos inteiros a casa 11, mas por quadrantes, divisão das casas a partir do grau do ascendente, né, e do meio do céu, dentro da casa 10. E a casa 10 é uma casa que fala de comando, de pessoas em destaques, né, no Brasil e no mundo de uma forma geral. Então tem uma tendência bem desestabilizadora, a gente pode dizer, né? Como se o Saturno pisasse numa areia movediça e perdesse aquela solidez, né? O último trânsito do Saturno em Peixes aconteceu ali entre os anos de 94 e 95. E no meu ponto de vista, assim, uma marca bem forte do Saturno em Peixes daquela época foi o Nelson Mandela assumir a presidência da África do Sul, porque foi a primeira eleição sem apartheid, né, gente? E para mim foi um marco grande, porque como o signo de Peixes tem essa relação com a coisa mais da devoção, né? Não só da devoção, ele pega esse lado da entrega, né? Um lado mais do lado beneficente, a gente pode dizer. E o Saturno tem a relação com os excluídos, né? O Saturno, por ser o grande maléfico, ele carrega esse tema. Gente, o grande maléfico não quer dizer que em todos os mapas o Saturno carregue coisas sempre situações adversas para você, porque dependendo da carta ele pode até estar muito bem. Naturalmente, a gente tem os temas difíceis da vida, aquilo que não é legal na vida, representado pelos planetas que são maléficos, tá? E temos que aceitar isso, eu digo, porque, gente, ninguém vive num mundo cor-de-rosa onde só acontece coisas boas. Você se depara com pobreza, você se depara com faltas, com guerras, com situações adversas, e para a gente representar esses temas na astrologia, precisamos simbolizá-los em algum planeta, né? Então, Marte e Saturno são esses planetas que carregam, né, que simbolizam essas situações, tá? Por isso que ele é chamado de o grande maléfico, tá? Na astrologia. Mas tem cartas em que ele está muito bem, tá, gente? Isso eu preciso deixar claro. E tem uma versão, quando a gente fala, né, principalmente para quem estuda, vem de uma linha mais moderna, tem uma versão ao tema grande maléfico de Saturno, né? Porque é como se a expressão de Saturno fosse só de aprender, de responsabilizar, mas não, né, gente? Pode até viver bem, ter uma vida boa, mas o mundo não tem inúmeras pessoas passando por situações muito adversas. Então, esses temas, quando você quer analisar uma situação da guerra, da pobreza,
da fome, de escravidão, por exemplo, como a gente teve uma situação aqui, né, na última semana, semi-escravidão, vai precisar representar isso como na astrologia? Na figura de Saturno, tá? E aí, gente, tá essa expressão, como eu falei para vocês, ali no trânsito entre 94 e 95, no meu ponto de vista, ficou bem relacionada à figura do Nelson Mandela. É lógico que a gente teve muitos outros eventos acontecendo durante esse momento, muitos conflitos também, né? Conflitos, aliás, no mundo existem sempre, né, gente? É que a grande mídia não divulga sempre, mas o mundo tá sempre em grande disputa. Agora, essa expressão do Saturno em Peixes, ela tem muito essa relação com o que é excluído mesmo, né? Como essa constituição de pisar fundo, é como se enxergasse o lado mais pesado da vida, o mais difícil, fosse para o lado dos mais excluídos mesmo, né? Eu entendo nesse sentido, principalmente enquanto Júpiter estiver em Áries, que essa característica, né, do Saturno enxergando a sua queda é como precisando pisar num terreno que a gente não deseja, né? Precisando pisar no barro, né? Atolar o pé no barro para poder sentir ali, né, a adversidade, tá? Então é uma fase um pouco difícil. Conforme Júpiter for transitando também, ele vai ingressar depois em maio no signo de Touro. Conforme ele for transitando, essa dinâmica do Saturno em Peixes também vai se moldando, tá? Durante todo o trânsito do Saturno em Peixes, ele será disposto por Júpiter. Ele vai ficar até 2025 em Peixes, depois ele ingressa em Áries. Em 2026, no movimento retrógrado, ele chega a voltar de novo, tá? Para Peixes ali um tantinho. Então, é um tempão, né? E às 20 horas e 6 minutos, aqui no dia 7 de março, a Lua vai aplicar 90 graus a Marte, como eu falei para vocês, e é uma quadratura que envolve muito esse tema de confusão. No sentido eletivo, não é nem de longe assim um momento interessante para iniciar nada, gente. É muito confuso, tem uma tendência pouco objetiva e pode gerar assim muito, sabe como quando a gente gira assim igual barata tonta e não consegue chegar ao objetivo desejado? Por isso, iniciar atividades com essa influência pode te levar a essa confusão, a situação de perdas, dificuldade para você chegar ao objetivo, confusão com pessoas também, né? Então, é um momento bem instável. Então, dia 7 de março, ele traz uma repercussão importante para o próximo ciclo, né, do ingresso do Sol em Áries, porque vamos ter a Lua cheia e vamos ter o ingresso de Saturno também no signo de Peixes, tá? Essa Lua cheia que vai acontecer no eixo de casa 5 e casa 11 vai ter repercussão também durante o ciclo anual, aí a partir do dia 20 de março. Depois eu vou fazer um vídeo especial para a gente falar sobre isso. O dia 8 de março, gente, vamos lá. Tem um único movimento no céu, que é o ingresso da Lua no signo de Libra. Libra é um signo do equilíbrio, né? Vênus ainda está no signo oposto, mas não chega a causar, assim, instabilidade. Então, pode ser um dia, assim, de equilíbrio, né? Um clima estável e tal, pode ser interessante para os assuntos relacionados a cuidados mais pessoais. Ele é leve para diálogo, as coisas fluem de uma maneira até mais simples, mas menos complicada, né? E o dia 9, gente, ele já tem uma tendência um pouquinho mais evasiva, porque enquanto essa Lua estiver aqui em Libra, ela vai chegar a 180 graus a Júpiter, que está em Áries, né? E há uma oposição de signos cardinais, né? Ela leva a possibilidades de mudanças, mas às vezes gera um pouco mais de expectativas, a gente pode dizer, do que propriamente de solidez. Pode até ser interessante para aplicar algumas alterações, mas a oposição é um aspecto desafiador e eu diria para você manter a atenção ao excesso de expectativas, aquela característica mais evasiva, ao invés de assumir as coisas, fica meio cogitando, assim, sabe? Condições, possibilidades. Por isso eu vejo assim como um clima instável para todo o dia 9, também só tem um único movimento, né? O dia 10 de março, que é sexta-feira, traz um pouquinho mais de movimento. Às 6 horas e 6 da manhã, a Lua que estará em Libra aplicará 180 graus a Vênus. Não é tão desafiador, porque a Lua está aqui em Libra, que tem a regência de Vênus. Então, aqui pode criar um pouco mais de senso de oportunidades e situações que podem ser benéficas para os assuntos de artes, de estética, de beleza, de moedas, de aquisição, os assuntos vinculados às questões de vida material, por exemplo. Pode ser até interessante, né?
E cria também um clima um pouquinho mais competitivo. Ele não é festivo, gente. A Vênus está em Áries e Áries não tem uma característica super animada e festiva, né? Mas, como temos a recepção, não é um clima complicado não, tá bom? Aí depois, às 8 da manhã, a Lua em Libra chega a 120 graus a Marte, né? Um pouquinho depois, mas aqui, apesar do aspecto ser harmonioso, a recepção para Marte é no seu exílio, no seu detrimento, que a atenção é exatamente para não assumir muito risco, tá, gente? Mantenha atenção. E também, assim, procurem ser diretos naquilo que vocês estiverem realizando, porque há uma probabilidade de ficar dando muitas voltas ou então buscando muitas coisas para se chegar a uma certeza, né, antes de agir. Mas muito provavelmente você não vai ter essa certeza. Então, procure ser mais direto, tá? Não fique navegando muito em muitas possibilidades, porque isso vai prejudicar muito o resultado dos seus objetivos de uma maneira geral. 21h05, a Lua ingressa no signo de Escorpião, que é uma debilidade para a Lua, diminui o ritmo e cria um pouco mais de concentração, mas também tem muita permeabilidade às coisas, pessoas, assuntos de uma maneira geral. As coisas podem incomodar, né? Você pode sentir muito, né? O clima do ambiente. E quando for 21h51 no horário de Brasília, a Lua vai chegar a 120 graus a Saturno, que acabou de ingressar aqui no signo de Peixes. Gente, o aspecto é harmonioso, mas ele é muito, muito profundo, tá? E eu diria assim, ele tem pouca habilidade para a solução, aplicação direta, muito objetiva. A não ser que você esteja lidando com atividades que você precisa mergulhar fundo mesmo, assim, né? Precisa ir a fundo e a fundo mesmo. Pode ser até um pouco legal, mas para atividades práticas, não, gente, não mesmo. Então, assim, começar atividades muito complexas para realização pode ser muito difícil, tá? Chegar ao resultado. Montar alguma coisa, montar um relatório, analisar dados, já, assim, não é muito legal, perde totalmente a objetividade, tá? Ele é bem movediço, ele é bem profundo. E o dia 11, gente, que é sábado, tem um único movimento no céu, um único aspecto perfeito, às 12h04 no horário de Brasília. Vênus, então, que está aqui em Áries, chega a 60 graus, a Marte que está em Gêmeos. Para Marte é muito interessante, aqui ele tem, né, no signo de Áries o seu domicílio, então cria bastante velocidade, né, cria aquele ritmo um pouco acelerado, mas para Vênus não temos aí uma recepção tão interessante em Gêmeos, e isso pode criar bastante aquela tendência a querer só curtir, fazer coisas legais e evitar o que é mais, assim, desafiador, difícil, né, assim, que precisa de bastante retidão. Então mantenha atenção, porque ele cria assim bastante empolgação, aquele senso de oportunidades, aquela vontade de agir, de tomar iniciativa, de fazer e acontecer, mas ele não é muito assim firme, né? A gente pode dizer que há uma tendência mais a querer curtir o lado bom da vida, né? Pode até ser interessante, né? Quem sabe, dependendo do que você estiver fazendo, pode até aproveitar bem. E é isso então, pessoal, nessa semana, como vocês perceberam, é uma semana importantíssima para o próximo ciclo. Tem, assim, quantidade, poucos aspectos, ingressos, mas muito importante, né? O ingresso de Saturno em Peixes é significativo, porque ele vai ficar um tempão aí transitando no signo de Peixes. E a última lua cheia, né, do ciclo solar que iniciou em 2022, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de curtir, coloca aí nos comentários também a sua sugestão para temas aí, tá? Deixa um abraço muito forte aí, também peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você quiser me seguir também nas outras redes, é só pegar aí os meus contatos, tá bom? Me seguir por lá. Um abração para todos, uma ótima semana e até a próxima, então. Até mais.